Bom, depois do Santos se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista, eu estava me dedicando a assistir esse jogo sofrível. Mais um, né? Jogo sofrível do Santos desde que o Carille começou a ter semanas cheias para trabalhar. Técnico bom a gente começa a ver nessas horas, né? O cara tem tempo para trabalhar e o time só piora. Uma partida hoje abjeta do Santos Futebol Clube, que passou nos pênaltis ali com certa competência, jogou em dado momento com um jogador a mais, a menos, na verdade, por conta de um erro grave do Klaus. Para mim, ele não foi jogada para expulsão do Otero, que tira o principal jogador do Santos do campeonato da semifinal. Mas a verdade é que foi um jogo horroroso. Aí o cara ele se salva, porque desde que ele começou a ter semanas cheias para trabalhar, o time se transformou. Tudo que o Santos tinha de positivo se perdeu, justamente no momento que ele pôde treinar mais. Coincidência, né? Acho que não. Já vinha falando sobre isso. Inclusive, já vinha falando aqui, antes de começar o campeonato, quando o Santos falou de trazer o Carille, que era um técnico que não sabia furar bloqueio, que o Santos ia ver isso direto na Série B. Não conseguiu furar um bloqueio de um time sem divisão, que conseguiu vaga para a Série D do ano que vem. O que vai ser na Série B, né? Eu temo. Não sei não se o Carille vai terminar o ano no Santos. Tomara que sim, tomara que consiga a classificação para a Série A com facilidade. Time para isso tem, mas foi uma atuação, mais uma vez, horrível do Santos. Horrível do Santos. Enfim, vamos lá. Depois do jogo, fui assistir a entrevista do Robinho. Confesso que ali, no intervalo, eu assisti ao vídeo que ele publicou no seu Instagram, apresentando provas como se fosse algo absolutamente novo. Ele até fala que estão no processo e que não foram aceitas pela corte italiana, etc. Assisti ao vídeo, um vídeo de 12 minutos ali, que para um vídeo de Instagram é longo. Depois fui ver a entrevista que ele deu para o Domingo Espetacular na Record. E aí, assim, gente, tem muita coisa para falar, porque chega a ser cômico, né? Ah, o Robinho nunca falou. Nunca. E ele tinha dado entrevista depois de já condenado, inclusive entrevistas péssimas, como aquela que ele deu para o UOL. Vocês vão se lembrar. Ele nunca citou. Ele já tinha sido condenado ali. Ele nunca falou de racismo. Agora ele vem com essa pauta racial, cita o Boateng, cita o próprio Balotelli, que sofreram racismo na época de Milan, da torcida, e que é um país racista, e que condenaram ele por conta disso. E aí começam as incongruências, né? Na própria entrevista que ele dá para o Domingo Espetacular, ele cita o fato de só ele e um amigo ter sido condenado, e não os outros quatro. Ali a Carol, né, que estava entrevistando, acho que não tinha essa informação para refutar. Em alguns momentos ela até refuta bem, mas nesse momento faltou, eu acho que jornalisticamente, ela refutar, mostrando para ele ali qual que é o que diz a justiça italiana. Primeira coisa que, assim, independentemente de tudo, eu recomendo muito que você assista ao documentário de áudio que foi feito do Robinho, que trata dos áudios interceptados pela justiça italiana durante meses no carro do Robinho. Isso foi retratado num documentário com vários episódios, feito pelo All Sport, enfim, narrado pelo Adriano Wilson, que é espetacular e mostra muita coisa. E lá no documentário você sabe que essas quatro pessoas que não foram condenadas, elas não foram por uma questão constitucional italiana. Na Itália, há uma lei constitucional que diz que ninguém pode ser processado que não esteja naquele momento no país. Por isso que só Robinho e o Ricardo Falco foram processados, porque eles estavam na época do processo em solo italiano. Os outros quatro que cometeram estupro, eles já tinham voltado para o Brasil. Então, por uma questão constitucional, não por cor de pele, nada disso, eles não foram processados e, por sua vez, também não foram condenados. Só por isso. E o Robinho omite esse fato. Tem uma hora também que chega a ser constrangedor. O Robinho fala que a moça não apresentou, foi feito exame toxicológico nela e foi provado que ela não estava alcoolizada. Sendo que o exame, ele mesmo admite 2 segundos depois, que foi feito 4 meses depois. Cara, mas nem cocaína fica nesse tempo no seu corpo, quanto mais bebida alcoólica, né? Provas completamente, assim, sem pé nem cabeça.
E o que está por trás de toda essa narrativa de tentar apresentar algo novo, de tentar colocar como injustiçado por uma justiça italiana, etc. Qual que é a estratégia por trás disso? Por que o Robinho nunca apareceu para falar sobre isso? Por que quando ele foi condenado lá atrás, ele nunca falou sobre racismo? Ele, inclusive, teve falas péssimas naquela entrevista para o UOL. Por que ele nunca colocou isso? Porque ele tinha total segurança de que ele não seria preso, como não foi no Brasil. A partir do momento que numa decisão inédita, o Ministério Público absorve a decisão, o pedido da justiça italiana de prender o Robinho aqui, fazer com que ele cumpra a sua pena aqui, uma vez que constitucionalmente o Brasil não pode extraditar nacionais, que é o mesmo motivo pelo qual os 4 não foram condenados na Itália, porque os países têm as suas leis federais próprias, né? No caso, a Itália tem essa lei de não processar pessoas que não estão sob solo italiano naquele momento. No Brasil, existe essa lei de não extraditar nacionais, pessoas naturais, para outros países. É uma questão constitucional. Então é por isso que o Robinho não está preso até agora. Só que a partir do momento que essa coisa foi se desenrolando, e a gente teve semana passada o próprio Lula dando uma entrevista pedindo a prisão do Robinho, o cerco cada vez mais começou a se fechar. A partir do momento que uma autoridade com a presença da República fala que gostaria, até como exemplo, de um jogador que é condenado em 3 instâncias na justiça italiana estar preso, ou seja, o que começa a acontecer? Toda uma classe começa a se voltar a favor de uma decisão que é inédita. Nunca aconteceu isso na história do país, uma decisão na Itália ser absorvida para o Brasil nesse momento. Um jogador que foi condenado em outro país, ou uma pessoa que foi condenada em outro país, cumprir a pena aqui da forma como está sendo pedido. Seria uma decisão única, né? Há jurisprudência para isso em outros países que tomaram essa atitude, mas não aqui no território nacional. Então, quando o Robinho começa a ver o cerco apertado, ele vem com informações novas para a gente tentar fazer o quê? Para a gente perder o tempo que eu perdi aqui no começo do vídeo, de discutir essas incongruências do que tá. Nossa, mas olha só, é verdade o que ele falou. Como que uma pessoa que está fora de si lembra de tudo? Então, não é. Ele tem um ponto. Vamos observar esse ponto. É isso que ele quer. Ele quer que a opinião pública mude de ideia a partir, inclusive, de uma ótica que é você se utilizar de uma pauta sobre racismo. Que ele sabe que é uma pauta que a sociedade acertadamente compra para poder se defender, sendo que ele nunca falou sobre isso antes. Muito fácil, né? Muito canalha. Muito canalha. Os argumentos são canalhas. Citar esses 4 caras que não foram condenados. Citar um exame toxicológico que foi feito 4 meses depois para dizer que tem a prova de que ela não estava alcoolizada. São argumentos canalhas, argumentos cretinos, argumentos absurdos de uma pessoa que foi condenada não em uma, mas em 3 instâncias pela justiça italiana. Então não se trata mais de discutir o caso está encerrado e durou anos. Não foi, decidiram aqui, esse caso durou anos, o crime foi feito em 2013. Teve investigação durante anos, foi feito tudo, um processo muito sério. E o que o Robinho está fazendo de descredibilizar uma vítima é gravíssimo. É gravíssimo. Ele não tem a hombridade de ir para solo italiano e cumprir a sua pena, que era o que ele deveria fazer, que seria o mais digno que ele poderia fazer, e agora que se vê acuado, ele vem com essa historinha. E há quem compre, como, sei lá, jogadores curtindo, né, Giovanni Messias, curtindo o post do Robinho, etc e tal. São os amigos, né? E aí, assim, como dizia o Casagrande. O Casagrande uma vez falou, foi até, essa semana a gente tratou isso no News, ele foi absolvido quando falou isso, porque o Maurício Souza processou quando ele falou isso, na época que o Maurício Souza teve uma fala homofóbica ali com relação aos quadrinhos, vocês lembram da DC Comics? E o Casagrande, para citar aquele episódio, falou assim, se tem 6 nazistas sentados numa mesa, chega uma pessoa e senta à mesa, tem 7 nazistas. Então, quem anda com estuprador, para mim não vale nada. Não vale nada. Quem apoia a decisão de estuprador, para mim, condenado em 3 instâncias, não vale nada. Quem abraça o Robinho agora, quem estiver abraçando, curtindo defesinha de Robinho, para mim não vale porra nenhuma. Absolutamente nada. São tão abjetos quanto. Tão abjetos quanto.
Entendeu? Ah, porque é amigo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tô cagando. Poderia ser meu irmão, poderia ser meu pai. Se eu soube de algo assim, amigão, acabou. Não tem história. Não tem história, não tem conversa, tio. Sai de perto de mim agora. Some. Ah, mas você fala isso porque você não tem na sua família. Não, eu tive. Eu tive. 3 na família. 3 primos meus que estupraram uma menina. 3. Nunca mais olhei na cara. Eles sabem quem são. Eles sabem quem são. Sabem o que fizeram durante anos com uma menor de idade. Estão soltos, livre, leve e soltos. Isso nunca virou um processo. A gente só tem o quê? A palavra da vítima, na qual a gente confia demais. Então eu tenho na família e me afastei. Porque eu não ando perto desse tipo de gente. Então o jogadorzinho que tá andando perto de Robinho, pra mim não vale porra nenhuma também. Entendeu? Então repare bem em quem tá curtindo o post do Robinho, dá uma olhada. Vê lá os comentários, tantos comentários apoiando. Dá uma olhada, abre aí. Ele abriu para comentários o Robinho, que durante anos no Instagram se posicionou sempre postando as coisinhas ali evangélicas e nunca deixava sempre fechado para comentários. Ele abriu. Veja lá os comentários, veja quem são as pessoas. É um bom exercício para você avaliar quem é quem não presta. Quer ver quem não presta? Abre lá o Instagram do Robinho hoje, tá muito claro para todo mundo ver. Então, assim, é absurdo, é uma tentativa ridícula de tentar moldar a opinião pública, de tentar descredibilizar uma vítima que vai sofrer as ações desse dia pro resto da vida, entendeu? E o fujão, Robinho, se ele é tão homem, por que ele não vai tentar... Porque ele teve tanto tempo para provar a sua inocência, por que ele não provou em 3 instâncias? Ah, porque agora eles são... Agora a justiça italiana é racista. Antes não era, não falava nada sobre isso, agora é. Ele foi condenado a 3 instâncias já faz tempo, gente. Tem anos que ele foi condenado em última instância, nunca falou nada. Agora ele vai falar, porque tá com medo de ser preso aqui no Brasil. Agora o Lulão entrou em ação. Ah, puta, mano, vamos tentar traçar uma estratégia. E tem gente que compre isso. Eu não compro. Eu não compro. Eu não sou como esses caras aí da internet, que vocês sabem muito bem quem são. Certeza que vão comprar. Não sou. Entendeu? Então, assim, é absurdo, abjeto, e eu espero de verdade que assim, se faça justiça no Brasil e que a gente possa ver o dia da viatura parando na casa do Robinho e levando ele algemado para cumprir a sua pena na cadeia, que é onde ele merece estar. Tomara que a gente veja isso. Tomara. Eu acredito? Quero acreditar. Mas eu adoraria, de verdade. Comenta o que você acha, a gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.